Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos iniciar nesta aula de hoje a quinta parte do tema Não Creio na Igreja Católica, que vamos ver sobre a comunhão dos santos. No meu livro, é a página 77, no dos senhores? 53. Questão 214, é a mesma em todas as edições. Que nos ensina o 9º artigo do Credo, com aquelas palavras na comunhão dos santos. Com as palavras na comunhão dos santos, o 9º artigo do Credo ensina-nos que, na Igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, como são comuns os bens espirituais, assim internos como externos que lhes pertencem. Esta verdade de fé, primeiro, é um dogma da nossa religião. E é muito consolador, principalmente, sempre foi, sempre será, mas de modo muito atual, na crise da Igreja. Nós, às vezes, pensamos que estamos sozinhos, que ninguém pensa igual a gente. No que não é da nossa fé, não precisa pensar como a gente. Às vezes até um favor não pensar igual, né? Mas no que nos toca a nossa fé, toca os princípios da nossa conduta católica, muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos. Isso daqui é justamente por não conhecermos ou por não nos lembrarmos destas verdades de fé. Então, a comunhão dos santos é o quê? Esta união íntima que existe entre todos os membros. Lembramos que a igreja está no purgatório, igreja purgante, o padecente, no céu, a igreja triunfante, e na terra, que é aqui que nós estamos, a igreja militante. Então, quando aqui nos diz que há uma comunhão íntima entre todos os seus membros, esta intimidade é entre purgatório, céu e terra. O inferno não, porque aí não tem igreja. Tem igreja evangélica, essas coisas no inferno tem, mas católica não tem. Não foi feito para nós este lugar, feito para o diabo e para os seus. Então, o que acontece? Esta intimidade é uma comunicação de coisas. Por exemplo, nós daqui da terra podemos honrar as almas, honrar os bem-aventurados no céu, como nós fazemos, como rezamos aos nossos santos, inclusive aumentar a glória deles, acidental, essencial já não se aumenta, não, é Deus nosso Senhor. Bom, depende da graça e mérito deles. Agora, acidental sim. Nós podemos, daqui da terra, ajudar as almas do purgatório com os nossos sufrágios e orações. Agora, as almas do purgatório, é discutido, mas a piedade e a prática dos santos ensinam que elas podem nos ajudar aqui na terra, intercedem. E depois os santos do céu podem ajudar-nos do céu para nós, nos valendo com sua intercessão, e também pode ajudar as almas do purgatório. Mas como? Fazendo com que os homens devotos na terra rezem por elas. Agora, os santos do céu não intervêm no purgatório. Mas pode fazer com que os seus devotos, por exemplo, alguém muito devoto de Santa, não sei, Inês, ou Filomena, ou qualquer outro santo, a Santa Filomena pode excitar nos seus devotos que reze pela alma de fulano. E então, desse meio, ela pode ajudar as almas do purgatório. Por quê? Porque nós aqui na Terra podemos alcançar coisas. Então, nós podemos alcançar méritos e alcançar graças e ajudar as almas do purgatório. Agora, os santos do céu não podem intervir assim, porque eles estão na glória. Então, os que estão na Terra podem fazer boas ações. Os santos já não podem fazer mais boas ações, mas pode intervir, na alma dos seus devotos e inspirar, com a permissão divina, que façam a obra X e Y. No céu eles não podem jejuar mais, não podem rezar mais terço, não podem assistir missa. Quem sabe, missa seguramente assistem. Mas não pode alcançar assim aumento de graças e coisas porque eles já estão com Deus e cumpriram a missão deles. Mas pode sim, aos seus devotos, repito, que isso é muito belo. Muitas vezes certas almas devotas têm certa devoção pelas almas do purgatório, porque seguramente seu santo de devoção, pela devoção a eles, nos incita a rezar por elas. E assim eles ajudam elas. Então é uma comunhão de bens, de males não, mas de bens. Internos, ou seja, indulgências, por exemplo, os méritos dos santos se comunicam pelas indulgências.
e de bens externos, por exemplo, a Santa Missa, que é a igreja militante que celebra a Santa Missa, e dá glória a Deus, é a igreja triunfante, e sufraga as almas do purgatório. Mas quem faz isso é a igreja militante. Então, esse bem externo que é o culto, ele beneficia todo o organismo sobrenatural que é a Santa Igreja no purgatório, no céu e na terra. Vamos ver agora 215. Quais são na igreja os bens comuns internos? Os bens comuns internos na igreja são a graça que se recebe nos sacramentos, a fé, a esperança, a caridade, ou seja, as virtudes teologais, os merecimentos infinitos de Jesus Cristo, os merecimentos superabundantes da Santíssima Virgem e dos santos, e o fruto de todas as boas obras que na mesma igreja se fazem. Estamos falando de bens internos. E é muito interessante porque Nosso Senhor tem méritos infinitos, porque Ele é uma pessoa divina, e quando Nosso Senhor rezava, a sua oração era infinitamente agradável a Deus e infinitamente merecia, porque é uma pessoa divina que reza. Quando Nosso Senhor morreu na cruz, é a morte de um ser, de uma pessoa divina. Por isso a sua paixão e morte paga as dívidas de todos os homens para com Deus. Então Nosso Senhor tem méritos infinitos. Agora Maria Santíssima é uma pessoa humana e ela não tem méritos infinitos. Muitas vezes nós falamos isso por um superlativo, não? Queremos atribuir muitíssimo a Maria Santíssima, mas não, mas o catecismo é claro, são os méritos superabundantes da Santíssima Virgem, porque depois de Nosso Senhor, que é Deus, ninguém mais do que ela tem méritos. Por quê? Porque ela é mãe de Deus. Então a mãe de Deus é uma pessoa humana, mas está unida a Deus pela maternidade, porque Deus é seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, e esta relação leva Nossa Senhora acima de todo mundo. Então os seus méritos são abundantíssimos. Se somamos os santos, os anjos, os mártires, todos os justos da terra, desde Adão até o último mortal, somamos tudo, nós não chegamos aos pés de Nossa Senhora. Mas os seus méritos não são infinitos, são superabundantes, certo? Ter cuidado, porque às vezes, querendo atribuir muito a Nossa Senhora, nós ofuscamos sua glória. Nós temos que atribuir o que lhe é devido. Então, superabundantíssimos méritos, mas não infinitos. Depois, esses méritos de Nosso Senhor, da Santíssima Virgem, dos santos, por exemplo, o meio de comunicar deles da Igreja Triunfante para a Igreja Militante, que é a administradora desses méritos, e também ajudar as almas que estão no purgatório, são as indulgências. Porque as indulgências não são nada mais que a igreja que tem as chaves deste depósito, dessas riquezas dos santos, de Maria Santíssima, de Nosso Senhor, que ela enriquece tal obra, e quem fizer aquela obra pode se enriquecer com aqueles méritos que foram postos naquela obra. E aí essas indulgências podem ser para os vivos, ou seja, quem reza ganha. Eu não posso, ninguém pode oferecer a indulgência das orações que fizemos hoje, depois da comunhão, por exemplo, para a dona, não sei, Dona Filomena. Não pode, salvo que ela tenha morrido. Então, ganha o vivo que faz a boa obra e, se é possível, se a igreja permitiu, se aplica às almas do purgatório. Agora, quais são os bens externos comuns na igreja? Pergunta 216. Os bens externos comuns na igreja são os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem os fiéis entre si. Então, por exemplo, todos os atos litúrgicos, porque tudo que a igreja faz com este nome é um ato público. Quando o padre reza o breviário, que é esse livro que sempre está conosco, que devemos rezar todos os dias, então mesmo que eu reze sozinho, mas eu estou rezando em nome da igreja como ministro da Santa Igreja. Então é uma oração pública e é um bem externo. Quando se reza a Santa Missa, na tradição não precisa ter povo para ter missa, precisa ter Deus, o altar e o sacerdócio, os ornamentos e rezar a Santa Missa. Então é um ato público sempre, mesmo se a missa for no mais simples capela, com ninguém presente, não, mas Deus está presente pela comunhão dos santos, todos os justos. É um ato público.
Agora, as orações, por exemplo, um terço, via sacra, que não são feitas em nome da igreja, porque são atos de piedade e são privados, mesmo feito em comum, são bens externos, sim, mas são da piedade, mas não é a mesma coisa que uma ação litúrgica. Mas então, e todas as práticas exteriores que unem os fiéis entre si. Não. Pergunta 217. Nessa comunhão de bens entram todos os filhos da igreja? Na comunhão de bens internos entram somente os cristãos que estão na graça de Deus. Os que estão em pecado mortal não participam de todos esses bens. Então, por exemplo, com a graça de Deus assim esperamos. Isso. Com a graça de Deus, esperamos estar confessados, sem pecado mortal. Então tem uma índia piedosa no meio da Amazônia, que faz já 3 anos, assistida com a graça de Deus, que não cometeu nenhum pecado mortal, porque isso é possível. Não, isso é possível. Então, estou rezando a missa lá no sul do Brasil. Ela, por estar em graça de Deus, ela é enriquecida pela missa que ela não está assistindo pessoalmente. Este é o grande segredo para a gente vencer a crise da igreja sem ficar pelo meio do caminho, hein? Destroçado. É viver da comunhão dos santos. Por isso, o maldito, infeliz pecado mortal é uma desgraça, literalmente uma desgraça. Então, todas as almas santas, justas, que não estão em pecado mortal, mesmo que não estejam assistindo fisicamente a Santa Missa, mas por estarem unidas a Deus, tudo que se faz a Deus se comunicam a estas almas também. Então nós temos aí um grande meio de enriquecer as nossas almas, hein? Os senhores que têm uma missa por ano, por exemplo, os outros 365 dias que se tem missa todos os dias, missas válidas, católicas, as almas de todos aqueles que não estiverem em pecado mortal também são enriquecidas. Aí os senhores diriam, padre, assim sendo, então não preciso ter o sacrifício de vir à missa. Não, mas não é do mesmo modo. Obviamente, quem está fisicamente presente tem uma graça específica de estar presente fisicamente. Mas quem está unido pela fé a Nosso Senhor tem outro modo, que também está conectado a Cristo, Nosso Senhor, pela fé e pela graça santificante, que também recebe as graças de um outro modo, mas recebe graças. Então, os que têm a graça santificante estão todos unidos entre si. Agora, quem está em pecado mortal não participam destes bens. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes nós pensamos que basta fé. E não basta. Porque uma alma pode ter fé íntegra, mas está em pecado mortal. É o que se chama o quê? Os membros mortos, que nós vimos nas aulas anteriores, numa das aulas anteriores. Agora, é verdade que sem a fé não pode estar em graça de Deus, é impossível. Não existe ninguém em graça de Deus sem a fé. Mesmo a criancinha batizada, hein, porque a igreja, a primeira coisa que deu para ela antes de batizá-la é a fé. Não pode ter a fé católica em sua integridade. Por isso temos que ter o cuidado, a gente fala tanto da fé, que é o princípio e fundamento, sim, importantíssimo, mas ela não é suficiente, precisamos de estar em graça de Deus, ou seja, sem o maligno, maldito, infeliz pecado mortal em nossas almas. Porque mesmo com fé, com toda a fé e tudo isso, se vai ao inferno. Por quê? Porque se perde a graça de Deus, não pode salvar a alma. É impossível ir para o céu sem a graça de Deus. Ou seja, sem eliminar o pecado mortal das nossas vidas. Então aqui se entende porque é algo evidente. Imagine um membro do corpo que esteja gangrenado. Imagine isso. O que acontece? O sangue não chega para aquele membro. Então, se ele está nessa situação, é a mesma estado de quem está em pecado mortal. Então, ele não tendo vitalidade sobre ele, ele está unido ao corpo, até o momento que ele vai ser amputado, ou pela heresia, se for pecados contra a fé, ou pelo cisma, ou pela excomunhão, qualquer outro pecado, mas contra a fé. Se não for contra a fé, ele continua sendo membro do corpo místico, mas morto.
E um membro morto está morto, não recebe a vitalidade até que ele seja vivificado, eliminando aquele empecilho, aquele obstáculo, aquele óbice que tem, que o impede de receber essa vida, ou seja, o pecado mortal pessoal dele. Pergunta 218. Por que não participam de todos estes bens aqueles que estão em pecado mortal? Isso é muito importante, porque é a graça de Deus, vida sobrenatural da alma, que une os fiéis a Deus e a Jesus Cristo como seus membros vivos e os torna capazes de fazer boas obras meritórias para a vida eterna. E porque aqueles que se encontram em estado de pecado mortal, não tendo a graça de Deus, estão excluídos da comunhão perfeita dos bens espirituais e não podem fazer obras meritórias para a vida eterna. Então, vou lhes dar um exemplo. Se nós, pela graça de Deus, assim o esperamos, estamos em sua divina graça, e nós, parece uma estupidez, mas não é uma estupidez que eu vou lhes dizer. É uma coisa simples, mas está cheia de peso sobrenatural. Se nós vamos e varremos a calçada, tiramos as folhas secas que o outono fez cair na calçada, por amor a Deus, aquele simples varrer não serve para nada, hein? Porque é uma ação vil, simples, insignificante. Mas ao fazer aquilo por amor a Deus, aquilo merece o quê? Aumento de graça. E aumentando a graça se aumenta os méritos, e aumentando os méritos se aumenta o quê? A glória. É impressionante. Mas qual o fundamento disso? A fé, obviamente, e a graça santificante. Então, quando nós fazemos as nossas obras do dia a dia em graça de Deus, por amor a Deus, o que acontece? Nós aumentamos a graça de Deus, nós aumentamos os méritos, e nós aumentar os méritos, o merecimento de glória também. Agora, se eu faço as mesmas obras em pecado mortal, é um varrer de calçada como qualquer outra coisa. Isso também serve para oração. Se nós rezamos em graça de Deus, aumenta a graça de Deus, porque aumento de caridade. Santo Tomás ensina que toda vez que nós movemos, por exemplo, se nós colocamos a água mais temperatura, o que ela vai acontecer com ela? Ela vai ficar mais quente. Então, toda vez que a alma, estando no calor do amor de Deus, que é a graça santificante, ou seja, não estando gélida pelo pecado, ela reza, ela faz uma via sacra, ela reza um terço, ela vai à missa, ela faz uma jaculatória, ela está pondo mais lenha na sua alma para que a sua alma esteja mais incandescente. E à medida que ela coloca menos lenha, esse amor vai o quê? Esse calor vai arrefecendo, vai se esfriando. Então, a tal ponto que o gélido é o morto. Então a graça de Deus sai da alma. Então nós precisamos estar em graça de Deus e exercitar. Então é necessidade das boas obras. Que Lutero não entendeu, hein? Para ele era o quê? Ter fé e a vida segue, porque a fé, quem tem fé está com Deus, isso basta. E não é verdade, porque estar unido a Deus é ter uma vida, e uma vida supõe o obrar. E o obrar no sentido espiritual é fazer boas obras. Aqui, às vezes, nós pensamos que são somente as boas obras da piedade. Não, são as obras do nosso dever de Estado, feito com graça de Deus, que também aumentam a graça de Deus, mérito e glória. De tal modo que uma alma, quando morre, ela é cortada. E quando ela é cortada, ela é transplantada por Deus do tempo para a eternidade. E ela vai ser transplantada na altura de méritos que ela foi cortada. Por isso os santos variam entre um e outro, e no céu nós vamos enxergar isso objetivamente. Porque muitos santos, cada um à sua talha, a altura que Deus destinou, chegaram no seu limite. E outros vão ser nada mais que um tapete do céu, porque fizeram alguma coisa e morreram de um espírito muito medíocre. Mas é importante chegar no céu, pensamos. E é verdade. Mas nós temos que exercitar, porque só quem pensa em chegar no céu com esta mediocridade de espírito, muitas vezes não chega. Então a importância de estar na graça de Deus e de obrar e fazer as coisas, mesmo as mais simples, por amor a Deus. Como varrer a calçada, por exemplo. Muito mais, não, as obras espirituais que já nos impelem a fazer as coisas por amor a Deus. Agora, em pecado mortal, essas obras não servem para o merecimento, mas é verdade que essas obras podem dispor alguém para estar na graça de Deus.
Por exemplo, alguém que está em pecado mortal, por isso Santo Afonso de Ligório insiste muito na oração, porque o princípio do arrependimento é rezar. Se alguém cometeu um desatino de estar no pecado mortal, o que ele tem que fazer para se arrepender? Olhar para Deus e dizer, Senhor, tenha piedade de mim porque eu sou um pecador. E essa simples frase é o quê? É uma oração. Então tem gente que pensa, estou em pecado mortal, já estou em amizade com o diabo, estou em inimizade com Deus, eu não vou rezar porque Deus não vai me ouvir. Isso é um engano de Satanás do mais cruel. Porque estando em pecado mortal, a principal obra que um pecador deve fazer é justamente rezar para sair daquele estado. Não? Agora, tudo que ele fizer, ele dá comida para os pobres, ele faz uma peregrinação, caminhando daqui até o Santuário de Nazaré, no Pará, o que ele fizer pode dispor ao arrependimento, mas não serve nesse estado de pecado mortal para aumento de graça, porque ele não tem mérito, muito menos porque supõe a graça, e a glória de modo algum porque supõe a graça e o mérito também. Os senhores me entendem? Sim? Segue um raciocínio. Então nós entendemos o quê? Que estar em pecado mortal é uma desgraça mesmo. Não? E aí o homem não pode se salvar nesse estado, salvo que ele se arrependa. Então a importância da oração, insisto nisso, hein? Porque é muito comum, principalmente esses grupos de adolescentes teólogos que existem por aí, certo? Que ficam falando essas estupidezes, hein? Às vezes é o diabo que fala pela boca desses insensatos, porque fala assim, não, está em pecado mortal, não é assim 2 mais 2 igual a 4. É assim, é pecado mortal e não é uma continha de matemática, hein? É objetivo sim, mas não é isso que funciona com as coisas de Deus. Então assim, está em pecado mortal, temos que sair disso. E o princípio é qual? Pedir perdão a Deus, e seja do coração, seja com a boca, isso vai ser uma oração. Então rezar é necessário sempre para aumentar a graça ou então para recuperá-la, não pelo arrependimento, obviamente os sacramentos, etc. Então os membros mortos não recebem da comunicação dos bens espirituais. A imagem é realmente um membro morto, como um braço que foi, sei lá, está mal e está a ponto de ser amputado. Pergunta 219. Então os cristãos que estão em pecado mortal não tiram proveito nenhum dos bens internos e espirituais da igreja? Aí vai responder justamente o que havíamos antecipado. Responde, os cristãos que estão em pecado mortal tiram ainda assim algum proveito dos bens internos e espirituais da igreja, porquanto conservam o caráter de cristãos, que é indelével, e a virtude da fé, que é a raiz de toda a justificação. Por isso são auxiliados pelas orações e boas obras dos fiéis para obterem a graça da conversão. Então o que o catecismo está dizendo? Nós somos todos batizados, graças a Deus. Pelo batismo nós temos uma marca na nossa alma que se chama caráter, que ele é indelével, ou seja, ele não pode ser apagado. Se pode fazer um pacto com Satanás, mas ninguém apaga este caráter da nossa alma, não? Teve um infeliz chamado Juliano Apóstata, um dos imperadores de Roma, leva esse nome porque ele foi batizado e apostatou da fé, que ele passava todos os dias no peito um pedaço de telha para rasgar assim, pensando que ia raspar o caráter do batismo. Pois então, ele podia ter coçado até sair lá na costela, ou da costela lá na coluna dele, mas está na alma, hein? Não tem caco de vidro, não tem sangue de bode, não tem pacto com Satanás, não tem batismo de protestante, de abjuração, renúncia que tire esse caráter da alma de uma pessoa batizada. Depois, ele também tem a virtude da fé, salvo que tenha perdido a fé por um pecado de heresia, cisma, excomunhão, idolatria, qualquer pecado contra a virtude da fé. Mas estamos falando de uma alma que é batizada e tem a fé. Então, ao ser batizado e ter a fé é a raiz de toda a possibilidade de justificação. Então, por isso nós rezamos pela conversão dos pecadores, e devemos fazer, não aqueles que se afastaram da religião, e também rezamos pela conversão
de todas as pessoas, mas principalmente os pecadores, aqueles que são batizados e se afastaram, tem um princípio, uma raiz que tem que ser cultivada e faz brotar o que aquilo tem em potencial, que é a santificação. Então eles são ajudados e podem obter-se a conversão deles por meio das nossas orações, sim. Então, certo benefício também tem. 220. Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja? Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja, contanto que não estejam separados da mesma pela excomunhão. Então, por exemplo, uma pessoa em pecado mortal pode vir à Santa Missa? Pode e deve vir à Santa Missa. Aí fala, mas está amaziado. Bom, vem à Santa Missa. Ele pode comungar? Não. Porque aí já entrar em comunhão com bens internos. Ele tem vários impedimentos, é um pecador público, todo um problema. Mas pode vir à missa? Nenhum problema. Desde que o pecado que ele tem não seja algo que venha prejudicar o bem comum. Ele não vai sentar com a amante de mãos dadas no primeiro banco da igreja, por exemplo. Isso é um absurdo, não? Mas se comportando como duas pessoas normais, poderão estar um de um lado, outro do outro na igreja e depois ir embora, mas assistir à Santa Missa, sem nenhum problema. Quem está em pecado mortal poderia pensar, estou em pecado mortal, não serve para nada, não vou para a missa. Não, serve sim, vimos que desde que tenha fé, serve, então pode vir à missa. Não pode entrar em comunhão, não pode comungar porque tem que tirar o pecado para receber os sacramentos. Mas a Santa Missa é um culto externo, então pode-se participar. Agora, as pessoas que estão excomungadas não podem participar. Então tem uma classe de excomunhão que se chama os vitando, ou seja, devem ser evitados. Então vamos supor que alguém tem essa excomunhão, se ele entrar dentro desse lugar, a gente tem que fazer o quê? Tirar ele para a missa seguir. Mas é muito difícil encontrar excomungado nesse estado. Então tem pessoas, não sei, chega um protestante, um herege, não tem comunhão com a igreja. Se ele vier como protestante publicamente, ele não tem lugar aqui dentro mesmo. Mas se ele vem como infeliz herege que quer se arrepender, tem um lugar sim. A igreja permite. Mas agora vinha uma mãe de santo vestida a caráter para o pagode de mesa dela. Não, entre nós não temos essas coisas, não pode vir como tal. Por exemplo, uma reunião ecumênica não tem lugar entre um culto de Deus, por exemplo. Mas se vem como pessoas particulares, vestidas normais, para assistir o culto católico, com interesse de conhecer e se converter, sim. Não, desde que não venham, repito, como hereges e excomungados, como pagãos e idólatras. Aí não tem como mesmo. E agora os excomungados, bom, ao estarem cortados, estão amputados, e todo membro amputado é podre, não? Por isso devemos ficar entre amputados. É um princípio de sanidade espiritual. Quando tem uma carne cortada do corpo, ela apodrece. Então as almas que estão excomungadas, cismáticas, hereges, não devemos conviver com ela, hein? O fétido que sai, moralmente falando, intoxica os saudáveis, hein? Então, por isso a igreja não quer, por bom senso, obviamente, que os católicos convivam com hereges e cismáticos e excomungados. Não? Porque fede, aquilo faz mal para as almas boas. Hoje é praticamente 90% da sociedade que ou está em pecado mortal sem vergonha, ou estão em heresias e cismas, e heresias e excomunhões, mereceriam excomunhões, não tem, porque não tem quem faça isso, mas só que bom senso sempre, não? Se convive o que se pode conviver, e o quanto mais longe puder ficar, melhor será sempre, para a sanidade das almas. Pergunta 221. Por que os membros desta comunhão, considerados em conjunto, se chamam santos? Os membros desta comunhão chamam-se santos porque todos são chamados à santidade e foram santificados por meio do batismo, e muitos deles atingiram já a santidade perfeita. Então nós vemos aqui que essa história de igreja pecadora não tem lugar,
Porque se todos os membros são chamados santos, por causa da finalidade da igreja santificar. No céu não tem ninguém que não seja santo. Isso é um princípio. Lá, quem não é santo não entra. Aí nós confundimos os santos canonizados com os santos não canonizados. Por quê? Os canonizados são pouquíssimos que foram postos para serem exemplos de conduta. Mas todos que estão no céu são santos, não? Então a nossa finalidade é o que? É o céu. Então a igreja fala o que? A comunhão dos santos, das almas que estão justamente santificadas ou em processo de santificação pela graça que se chama santificante. E muitos já atingiram a santidade perfeita, que é o caso da igreja triunfante. E estão por atingir a igreja purgante, e estão aí lutando também por atingir, no processo ainda de santificação, nós que aqui estamos na igreja militante. Pergunta 222. A comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório? Já havíamos respondido que sim. A comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório, porque a caridade une as três igrejas, não? As três partes da igreja, triunfante, padecente e militante. Ou seja, céu, purgatório e terra. E os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório, e nós damos honra e glória aos santos e podemos aliviar as almas do purgatório, aplicando em sufrágio delas missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Então nós temos aqui esta comunhão entre céu, terra e purgatório que faz com que esse organismo espiritual esteja sempre em ação, nunca parado. Os santos no céu não estão em um ócio de um nirvana budista, as almas do purgatório tampouco estão lá ociosas, e a igreja militante, quem milita ocioso é um derrotado por princípio. Então a igreja está sempre avante, conquistando almas para Deus.